Bom, vamos mergulhar nisso. Boas-vindas a este vídeo explicativo da nossa edição de hoje. A gente vai explorar um tema fascinante, que são os fluxos de trabalho de desenvolvimento movidos à inteligência artificial, especificamente na Solana. O grande foco aqui é como automatizar aquelas tarefas locais do dia a dia, conectando ferramentas como o cliente Solana AI-Tooling direto na base de código. Ao dominar essas integrações, quem desenvolve consegue transformar processos que antes eram repetitivos em rotinas incrivelmente eficientes. Vamos analisar o passo a passo de como fazer isso acontecer. Pensando na rotina pesada de quem está no front do desenvolvimento Web3, e se aquela parte incrivelmente tediosa da programação pudesse ser resolvida em questão de segundos? Vamos ser bem sinceros, ninguém acorda animado para ficar escrevendo teste unitário em código boilerplate, né? É aí que a mágica acontece. A ideia é tratar essa ferramenta de IA como aquele estagiário incansável que, por incrível que pareça, realmente gosta de escrever esses testes. É exatamente essa mudança de perspectiva que torna a automação tão poderosa. Aqui está o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Vamos passar por 1. Automação no desenvolvimento Solana. 2. IA como dependência externa. 3. Configuração de variáveis de ambiente. 4. Um exemplo prático gerando testes. 5. O fluxo de trabalho passo a passo. E, para fechar, 6. Princípios de integração segura. Ter essa estrutura clara logo de cara ajuda muito a ir da teoria à prática, sem peso extra. Então, começando pela seção 1, automação no desenvolvimento Solana. O objetivo principal aqui é acelerar tarefas locais. A regra de ouro aqui, e a gente não pode pular isso, é a higiene do ambiente. Tirar aquelas chaves de API e credenciais do meio de scripts improvisados jogados por aí é simplesmente inegociável. Centralizar todas essas informações numa superfície de configuração única é o que vai garantir que a automação seja segura, totalmente repetível e, o mais importante, pronta para brilhar numa pipeline de integração contínua, o famoso CI. É uma pré-condição estrita. O que nos leva naturalmente à seção 2, IA como dependência externa. Agora, a grande sacada dessa parte é a seguinte: a gente precisa parar de ver a inteligência artificial como uma caixa preta mágica. Na verdade, ela é só mais uma dependência de API padrão no nosso kit de ferramentas. Basicamente, a gente divide as responsabilidades do script em 3 papéis bem claros. Primeiro, a coleta de entrada, pegando o código ou metadados da base. Depois, a orquestração da IA, que é basicamente chamar o modelo que foi configurado. E, por fim, a aplicação da saída, gravando esses artefatos gerados de volta no repositório. Separar as coisas desse jeito facilita absurdamente na hora de testar e mantém tudo resiliente contra mudanças. Seguindo em frente, vamos para a seção 3, configuração de variáveis de ambiente. Olha só essa tabela. Ela funciona literalmente como um checklist de pré-voo crucial antes de rodar qualquer coisa. A gente precisa ter a AI API Key para autenticação, a AI Model para escolher com exatidão qual modelo vai atuar, a AI Endpoint para casos de telemetria ou proxy e a Repo Root, que indica onde a base de código está morando. Ter esses 4 pilares bem definidos garante que o script local e a execução remota lá no servidor de CI vão ter um comportamento absolutamente idêntico, sem sustos, sem surpresas. E agora, a parte mais legal, a seção 4, exemplo prático, gerando testes em um programa Solana. O ponto crucial aqui para fazer isso funcionar é o que chamamos de prompt determinístico. A gente não quer que a IA seja criativa ou saia do padrão, certo? A gente quer precisão absoluta. Então passamos restrições super explícitas do tipo gere stubs de teste compatíveis com cargo teste no Rust, seja mínimo e legível. Colocar essas regras claras é o segredo para o resultado que a IA devolve ser altamente testável e consistente. E o resultado dessa precisão é brilhante e muito satisfatório. Dá uma olhada. Do lado esquerdo, a gente entra com uma simples assinatura de função, tipo uma pub-fn compute fee. E do outro lado, bom! O script entrega instantaneamente um arquivo de teste totalmente funcional com as asserções básicas como um assert equals já no jeito. Tudo bem, é um esboço inicial e precisa da revisão humana depois, mas aquele trabalho braçal, repetitivo de montar a estrutura, a ferramenta resolve na hora. É um alívio gigante. Certo? Agora vamos colocar a mão na massa na seção 5, fluxo de trabalho passo a passo. Para construir esse script poupador de tempo, a gente segue uma anatomia linear de 7 passos, super direta. Primeiro, a gente prepara o ambiente. Segundo, filtra as entradas usando um git diff para achar os arquivos modificados. Terceiro, extrai as assinaturas de código.
Quarto, monta aquele prompt determinístico que acabamos de ver. Quinto, e isso é importantíssimo, chama o Solana AI Tooling usando uma política de retry para lidar com as falhas normais de API. Sexto, escreve a saída e no passo 7 faz a validação. Implementar isso em Node.js é extremamente prático, simplesmente porque quase todos os runners de CI já vêm com ele incluído de fábrica. Chegando na reta final, seção 6, Princípios de integração segura. Hora de estabelecer os limites. Aqui a gente precisa pisar um pouco no freio e falar sobre as proteções necessárias. Automação sem limites é um perigo para o código de produção. O conceito-chave aqui é a gravação idempotente. O que isso significa na prática? Significa que a gente pode rodar esse mesmo script 10 vezes seguidas sem causar um caos no repositório. Uma medida inegociável é sempre gravar os arquivos gerados pela IA numa pasta temporária primeiro, como um /generated/tests, ou fazer backups usando timestamps. Isso evita dor de cabeça terrível de sobrescrever o código original acidentalmente. Além de gravar com segurança, a nossa última e essencial linha de defesa é validar as saídas instantaneamente. Antes de sequer pensar em promover esses testes para o repositório oficial, a gente compila localmente rodando um comando como cargo teste-no-run. Se a IA retornou um código com erro de sintaxe, o processo tem que quebrar rápido, ali mesmo. Falhar rápido é fundamental para manter a saúde e a integridade da base de código. Para encerrar este vídeo explicativo, deixo uma reflexão provocativa. Se agora a gente pode delegar toda essa parte repetitiva de escrever testes iniciais e validar lógica estrutural para IA usando esse framework seguro, quais são os próximos problemas e arquiteturas complexas on-chain que as equipes de desenvolvimento estarão totalmente livres para focar e resolver? Quando a gente tira o trabalho braçal do caminho, o foco volta a ser 100% na inovação. Espero que essa lição tenha trazido boas ideias e que sirva de inspiração para todo mundo aplicar isso direto nos próprios projetos Solana. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.